Caro aluno, seja muito bem-vindo à nossa 7ª aula do curso de Direito Processual Civil. Eu sou o professor Lucas Vasco Ribeiro Alves, como vocês já me conhecem, e vamos dar continuidade ao nosso curso por meio da aula de hoje. Se por acaso você ainda não leu o 7º capítulo da sua apostila, recomendo que dê uma pausa na videoaula por aqui mesmo onde está e vá até lá para dar uma lida, tá certo? É muito importante você ter essa breve apresentação, essa introdução, né? Você ter essa parte introdutória quanto ao conteúdo, né, que nós vamos trabalhar, para já ir construindo uma base na sua mente, uma base no que você for estudar, entendeu? Bom, sem mais delongas, então, você que já está comigo nessas aulas aí sabe o que eu estou tentando te dizer. Vamos dar início à aula de hoje. Tutelas provisórias. As tutelas provisórias representam um mecanismo importante no direito processual civil brasileiro, destinado a assegurar a efetividade e a celeridade da prestação jurisdicional, especialmente em situações de urgência ou quando há risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Essas tutelas têm por objetivo garantir que os direitos das partes sejam protegidos durante o curso do processo, antes da decisão final sobre o mérito da causa. Vamos explorar as principais características, modalidades e requisitos das tutelas provisórias. Características das tutelas provisórias. Natureza cautelar e antecipatória. As tutelas provisórias podem ser classificadas em cautelares quando visam assegurar a eficácia do processo principal e antecipatórias quando objetivam antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da decisão de mérito. Instrumentalidade e celeridade. São meios processuais de natureza instrumental, destinados a viabilizar a tutela jurisdicional de forma célere e eficaz, em situações que demandam urgência ou que apresentam risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Provisoriamente executivas. Possuem caráter provisório e são revogáveis, podendo ser modificadas ou revistas conforme a evolução do processo e análise do mérito da causa. Modalidades das tutelas provisórias. Tutela de urgência, artigo 300 do Código de Processo Civil. Pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental, e visa assegurar a efetividade do processo e evitar o dano irreparável ou de difícil reparação. Tutela de evidência, artigo 311 do Código de Processo Civil. É concedida quando há elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado último do processo, sendo dispensada a demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Requisitos para a concessão das tutelas provisórias. Probabilidade do direito. Deve-se demonstrar a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado pela parte requerente, tá? Fumus boni iuris, tá bom? Aqui periculum in mora, perigo da demora. Deve-se comprovar o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação à parte requerente, caso a tutela não seja concedida de imediato. Procedimento para a concessão das tutelas provisórias. As tutelas provisórias podem ser requeridas de forma antecedente ou incidental, observando os procedimentos estabelecidos no Código de Processo Civil, CPC, conforme a natureza e a urgência da demanda. Efeitos e revogação das tutelas provisórias. As tutelas provisórias produzem efeitos imediatos e devem ser cumpridas pela parte contrária, sob pena de multa e outras sanções processuais. Podem ser revogadas ou modificadas pelo juiz, mediante decisão fundamentada, quando não mais subsistirem os requisitos que justificaram sua concessão. Resumidamente, as tutelas provisórias desempenham um papel fundamental no direito processual civil brasileiro, permitindo a proteção imediata dos direitos das partes em situações de urgência ou risco de dano irreparável. A correta aplicação e observância dos requisitos legais para a concessão das tutelas provisórias são essenciais para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional, a proteção dos direitos das partes e a justa resolução dos conflitos de interesses no âmbito judicial. Tutela de urgência e de evidência.
As tutelas de urgência e de evidência são modalidades de tutelas provisórias previstas no direito processual civil brasileiro, destinadas a assegurar a efetividade da prestação jurisdicional e a proteção dos direitos das partes durante o curso do processo. Essas tutelas visam garantir que os direitos em discussão sejam preservados, especialmente em situações de urgência, risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Vamos detalhar as características, requisitos e peculiaridades de cada uma dessas modalidades. Tutela de urgência. A tutela de urgência é concedida quando há a necessidade de proteção imediata de um direito, visando evitar o dano irreparável ou de difícil reparação à parte requerente. Características: natureza cautelar e antecipatória. Pode ser cautelar quando visa assegurar a eficácia do processo principal, ou antecipatória quando busca antecipar total ou parcialmente os efeitos da decisão de mérito. Caráter provisório. Tem natureza provisória e pode ser revogada ou modificada conforme a evolução do processo e a análise do mérito da causa. Requisitos: fumus boni iuris, probabilidade do direito. Deve ser demonstrada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado pela parte requerente. Periculum in mora, perigo da demora. É necessário comprovar o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação à parte requerente, caso a tutela não seja concedida de imediato. Tutela de evidência. A tutela de evidência é concedida quando há elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sendo dispensada a demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Características: dispensa de demonstração do perigo de dano. Não é necessário comprovar o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, bastando a demonstração da probabilidade do direito alegado. Requisitos: fumus boni iuris, probabilidade do direito. Deve ser evidenciada a probabilidade do direito alegado pela parte requerente, com base nos elementos e argumentos apresentados. Procedimentos para concessão das tutelas de urgência e de evidência. As tutelas de urgência e de evidência podem ser requeridas de forma antecedente ou incidental, observando-se os procedimentos estabelecidos no Código de Processo Civil, conforme a natureza e a urgência da demanda. Efeitos e revogação das tutelas de urgência e de evidência. As tutelas de urgência e de evidência produzem efeitos imediatos e devem ser cumpridas pela parte contrária, sob pena de multa e outras sanções processuais. Podem ser revogadas ou modificadas pelo juiz, mediante decisão... Peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Mediante decisão fundamentada, quando não mais subsistirem os requisitos que justificaram sua concessão. Resumidamente, as tutelas de urgência e de evidência desempenham um papel crucial no direito processual civil brasileiro, permitindo a proteção imediata e eficaz dos direitos das partes em situações de urgência, risco de dano irreparável ou de difícil reparação. A correta aplicação e observância dos requisitos legais para a concessão dessas tutelas são essenciais para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional, a proteção dos direitos das partes e a justa resolução dos conflitos de interesses no âmbito judicial. Requisitos para a concessão das tutelas provisórias. As tutelas provisórias são instrumentos essenciais no direito processual civil brasileiro
para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional e proteger o direito das partes durante o curso do processo. Para a concessão dessas tutelas, o juiz deve observar uma série de requisitos legais que garantem a sua adequada aplicação e proteção dos interesses em jogo. Vamos explorar os principais requisitos para a concessão das tutelas provisórias. Requisitos para a concessão das tutelas provisórias. Fumus boni iuris, probabilidade do direito. O requerente deve demonstrar a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado por ele. Isso significa apresentar argumentos, documentos e outras provas que indiquem que o direito pleiteado é provável de ser reconhecido no julgamento final da causa. Periculum in mora, perigo da demora. Deve-se comprovar que existe um perigo de dano irreparável ou de difícil reparação à parte requerente, caso a tutela não seja concedida de imediato. Isso implica mostrar que a demora na prestação jurisdicional pode comprometer a eficácia e a utilidade da decisão final. Modalidades de tutelas provisórias e seus requisitos. Tutela de urgência, artigo 300 do Código de Processo Civil. Requisitos: fumus boni iuris e periculum in mora, que é a probabilidade do direito e o perigo da demora, como nós vimos durante toda essa aula. É repetido assim para vocês pegarem, para vocês fixarem o conteúdo mesmo, tá certo? Inclusive, esse aqui é um bom slide para vocês tirarem um print. Vamos lá. Pode ser requerido de forma antecedente ou incidental, visando assegurar a efetividade do processo e evitar o dano irreparável ou de difícil reparação. Tutela de evidência, artigo 311 do Código de Processo Civil. Requisitos: fumus boni iuris e elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. É concedida quando há elementos que evidenciam a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, dispensando a demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Procedimento para requerimento das tutelas provisórias. As tutelas provisórias podem ser requeridas de forma antecedente ou incidental, conforme a natureza e a urgência da demanda, observando-se os procedimentos estabelecidos no Código de Processo Civil. Decisão judicial e recurso. A concessão ou negativa de tutelas provisórias é objeto da decisão judicial fundamentada, que pode ser objeto de recurso pelas partes, respeitando-se os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Em resumo, os requisitos para a concessão das tutelas provisórias no direito processual civil brasileiro são fundamentais para garantir a adequada proteção dos direitos das partes e a efetividade da prestação jurisdicional. A correta demonstração da probabilidade do direito, do perigo da demora, são essenciais para que o juiz possa avaliar e decidir sobre a concessão das tutelas provisórias, assegurando a justa resolução dos conflitos de interesse e a proteção dos direitos em disputa no âmbito judicial. Procedimentos para a concessão das tutelas provisórias. O procedimento para a concessão das tutelas provisórias do direito processual civil brasileiro é regulado pelo Código de Processo Civil e visa garantir a efetividade da prestação jurisdicional e a proteção dos direitos das partes durante o curso do processo. Vamos detalhar o procedimento para requerimento e concessão das tutelas provisórias. Procedimento para a concessão das tutelas provisórias. Requerimento da tutela provisória. A parte interessada deve requerer a concessão da tutela provisória por meio de petição inicial, petição incidental ou oralmente em audiência, conforme a natureza e a urgência da demanda. Demonstração dos requisitos. O requerente deve demonstrar os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória, ou seja, fumus boni iuris, probabilidade do direito, e o periculum in mora, que é o perigo da demora, apresentando argumentos, documentos e provas que fundamentem o seu pedido. Audiência de justificação. Em caso de urgência, o juiz pode determinar a realização de uma audiência de justificação, na qual as partes e testemunhas são ouvidas para esclarecer os fatos e as circunstâncias que fundamentam o pedido de tutela provisória. Decisão judicial. O juiz profere uma decisão judicial fundamentada, deferindo ou indeferindo o pedido de tutela provisória, observando os requisitos legais
e os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Cumprimento e efeitos da tutela provisória. A tutela provisória concedida deve ser cumprida pela parte contrária, sob pena de multa e outras sanções processuais. A tutela provisória produz efeitos imediatos e pode ser revogada, modificada ou mantida pelo juiz durante o curso do processo, conforme a evolução dos fatos e a análise do mérito da causa. Recurso à decisão judicial. A decisão que concede ou indefere a tutela provisória é passiva de recurso pelas partes, devendo ser observados os prazos e as formas estabelecidas pelo CPC para a interposição de recursos. Procedimento específico para as tutelas de urgência e de evidência. As tutelas de urgência e de evidência podem ser requeridas de forma antecedente ou incidental, observando-se os procedimentos específicos estabelecidos no Código de Processo Civil para cada modalidade de tutela provisória. Considerações finais. O procedimento para a concessão das tutelas provisórias no direito processual civil brasileiro é fundamental para assegurar a proteção dos direitos das partes e a efetividade da prestação jurisdicional. A correta observância dos requisitos legais e a adequada instrução do pedido de tutela provisória são essenciais para que o juiz possa avaliar e decidir de forma justa e equilibrada, respeitando os princípios constitucionais e processuais que norteiam a atividade jurisdicional. Resumidamente, o procedimento para a concessão das tutelas provisórias no âmbito brasileiro é uma ferramenta processual importante que visa garantir a proteção dos direitos das partes e a celeridade na resolução dos conflitos judiciais, contribuindo para a efetividade da prestação jurisdicional e a realização da justiça no ordenamento jurídico brasileiro. Caro aluno, esse é basicamente o conteúdo que separei para a nossa aula de hoje, aula de número 7. Peço que se atentem às orientações desse slide final. Vejo vocês na próxima aula. Forte abraço, meu aluno. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve!